Boa tarde, pessoal. Vamos começar essa aula de hoje, dando continuidade à última videoaula que vocês tiveram, que foi falando sobre isolamento e precauções, né? A gente, nessa aula de isolamento, nós podemos rever como que é feito o isolamento. Isolamento é feito de acordo com a forma de transmissão do micro-organismo, né? Se a forma de transmissão é pelo ar, se é por contato, se é por aerosol, é assim que é feito a forma de contato. Também podemos ver medidas preventivas de controle que um profissional da saúde deve tomar junto aos seus pacientes e até mesmo pacientes e familiares. Isso foi um resumo da nossa aula anterior. E agora nós vamos na continuidade a essa aula falando de um outro assunto, né? Vou compartilhar aqui com vocês. A unidade A4, né? Seria a nossa última unidade. Limpeza e desinfecção de áreas hospitalares. Também está muito ligada à aula anterior, onde nós falamos sobre materiais esterilizados, a forma de desinfecção, esterilização dos artigos críticos, não críticos. Também ela está muito ligada, ela vai falar muito isso sobre forma de desinfecção da estrutura do hospital, dos artigos, né, dos hospitais. Então, é limpeza e desinfecção de áreas hospitalares. O que seria limpeza? Limpeza hospitalar é o processo de remoção de sujidades mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica em um determinado período de tempo. O que seria então a limpeza? A limpeza é um processo de remoção de sujidade. Quando fala em energia química, mecânica ou térmica, a gente pode lembrar da física. Quando a gente estava no ensino médio, falava assim, energia potencial mecânica, energia potencial, energia é trabalho. É uma forma de mover-se, de estar realizando uma ação. Então, quando se fala em energia, seria uma ação. Energia química seria uma ação química, que a ação é feita pelo produto. Energia mecânica, que seria uma ação feita por remoção mecânica. E a térmica seria uma ação feita por remoção térmica. A gente pode exemplificar energia química com os produtos químicos, energia mecânica com a remoção ou a limpeza sendo feita por alguém, e energia térmica a parte da esterilização, né? Os materiais que nós usamos para esterilização, que seja centrifuga, autoclave. Energia química ou limpeza química. Eu coloquei limpeza química para vocês terem uma ideia melhor do que seria a energia química. Energia, trabalho, ação. Então, limpeza química. Obtida pela ação dos produtos que limpam através da dissolução, dispersão e suspensão da sujeira. Então, seria, obtida pela ação de produtos que se destinam a limpar através de dissolução, dispersão e suspensão da sujeira. Então, seria a utilização dos produtos químicos que fazem a limpeza do ambiente, ou que sejam de roupas, utensílios, com auxílio de soluções químicas. E elas fazem essa limpeza, essa remoção, através de dispersão, dissolução, suspensão. Então, como que é a ação desses produtos químicos sobre a sujidade? Elas dispersam a sujidade, elas se suspendem. O exemplo desse tipo de solução é o detergente. Então, eu coloquei para vocês umas imagens, né? Para vocês verem como que é a utilização. Essa primeira imagem aqui, a gente tem um exemplo da energia mecânica, que seria uma limpeza mecânica, né? Feita por remoção,
onde está sendo esfregado ou limpado, né? E todos esses são um exemplo de energia mecânica, que tem o auxílio da energia química, porque você utiliza a limpeza, você utiliza os produtos químicos. Energia mecânica, obtida pela ação física aplicada sobre a superfície a fim de remover a sujeira resistente ao produto químico. Esfregação com esponja, pano ou escova. Muitas sujidades você precisa remover uma certa quantidade daquela sujidade para que o produto químico possa agir, né? Vamos dar um exemplo. Você tem um produto químico que ele pode se dispersar ou suspender uma partícula, uma secreção ou um fluido corporal, um sangue. Mas você vai precisar da ação que você vem com um pano ou esfregando para retirar essa sujidade. Então, essas duas formas de limpeza estão muito ligadas. A energia mecânica, que seria uma ação de esfregar, de remover com auxílio de pano, de esponja, e a ação do produto químico. Muitas das vezes o produto químico em si, sozinho, ele não consegue fazer essa limpeza sem o auxílio da energia mecânica. Energia térmica, obtida pela ação do calor, reduz a viscosidade da graxa e gordura, facilita a remoção pela aceleração da ação química. Energia térmica, eu posso exemplificar para vocês, autoclave. Muitas das vezes que nós fazemos os exames, as análises, e utilizamos aquele material, ou até mesmo alguns artigos ou utensílios, né? Vamos colocar um exemplo, que seja os utensílios cirúrgicos. Antes de você fazer a remoção mecânica, esfregar com a bucha, você faz a remoção térmica. Você coloca todos aqueles utensílios para serem esterilizados. Então, vai aquecer, vai esterilizar, retirar qualquer micro-organismo que possa causar uma infecção. E, posteriormente, isso você vai fazer a lavagem mecânica, com a utilização de produtos químicos. E a energia térmica, ela também faz a retirada de graxa, de gordura, o que o detergente também faz. Em muitos casos em que o detergente não consegue fazer essa remoção, a gente tem energia térmica. Aí eu coloquei aí para vocês uma imagem, né? Ação química com os produtos químicos, ação térmica, temperatura, e a mecânica, que tem um exemplo aí de um rodo. Todos eles têm um tempo de ação. A energia química, a limpeza química, a gente tem um tempo de ação, de duração de cada produto. A energia térmica, a gente também tem um tempo de temperatura. Por exemplo, a autoclave, muito utilizada para esterilização de produtos cirúrgicos, hospitalares, né? Eu até falei para vocês na outra aula que ela parecia uma panela de pressão em laboratório, né? Que é a autoclave industrial. A autoclave, no caso de hospitais, ela parece mais um refrigerador. Então, eles também têm um tempo de ação. Ela chega a aquecer até 120 graus, eu acho que em 30 minutos, e depois você coloca automático, você coloca aquele tempo, eu acho que depois de 30 minutos, mais ou menos, ela desliga. Eu não lembro muito bem como que funciona a autoclave. Eu sei que em autoclaves automáticas, elas já têm um processo todo automatizado. Em autoclave manual, você vai contando o tempo de acordo com a temperatura que ela vai se elevando para você interromper o processo. Quais que são os objetivos da limpeza? Remover a sujidade visível, destruir os micro-organismos patogênicos, controlar a disseminação e contaminação. Por origem biológica ou química. Então, os objetivos da limpeza é remover a sujidade, os micro-organismos, destruir todos aqueles micro-organismos e controlar com que esses micro-organismos se disseminem, né? Por isso que é tão importante que seja feita uma limpeza regularmente,
né, nas estruturas hospitalares, para que assim possa impedir que esses micro-organismos se repliquem cada vez mais e possam causar alguma infecção e nos profissionais que trabalham no hospital ou para os pacientes. A destruição acontece através da utilização de produtos germicidas por um processo denominado desinfecção. A destruição dos micro-organismos, que seriam bactérias, vírus ou fungos, acontecem por utilização de produtos germicidas. Nós temos que sempre utilizar um produto químico nessa ação de desinfecção. Quais são esses produtos? Detergente, álcool, 70%, hipoclorito de sódio, quaternário de amônia, iodo. São, em dependências hospitalares, são muitos produtos utilizados para esse fim. O mais interessante, porque que a gente ouve muito falar agora que é importante lavar as mãos com água e sabão, porque a superfície, né, externa dos vírus é uma camada de lipoproteína, que é uma gordura. E qual que é a ação do detergente nas gorduras? O que ele faz? Ele consegue ser aplicado nessa estrutura de gordura, que consegue destruir, lisar essa barreira do micro-organismo. Ele faz a mesma ação do que ele faz com uma panela que está suja de gordura, né? Ele elimina essa gordura, é a mesma condição que ele acontece com um vírus. Assim, só para vocês entenderem, foi um exemplo bem fácil, que então, frisando melhor, é porque o vírus ele tem uma camada de gordura e o detergente ele vai eliminar essa camada de gordura. Por isso é tão importante utilizar sabão. Eu coloquei uns exemplos para vocês de desinfectante hospitalar para superfícies e artigos críticos, o quaternário de amônia e o detergente. O mais utilizado são os detergentes neutros. São os produtos químicos utilizados para energia química, né? A desinfecção. São produtos utilizados para a desinfecção de micro-organismos. Classificação das áreas hospitalares. Assim como nós vimos na aula anterior a esta, que tem a classificação dos artigos e a classificação também de isolamento, nós temos a classificação das áreas hospitalares. Então, vocês vão perceber que muitas das vezes os artigos eles se encontram nas mesmas áreas, eles têm em comum. Artigos críticos têm em comum, às vezes, áreas também críticas. A forma de desinfecção dessa área crítica do hospital é a mesma forma de desinfecção daquele artigo crítico. Então, a classificação das áreas hospitalares é feita conforme o potencial de contaminação. Entenda os graus de sujidade, áreas críticas, semicríticas e não críticas de um hospital. Áreas críticas. Risco de transmissão de infecções é grande. Realização de grande quantidade de procedimentos de risco. Presença de pacientes imunocomprometidos. UTIs. Sala de cirurgia. Cozinha e lavanderia. Áreas críticas. O risco de transmissão de infecção é grande. Então, o que significa? Que o risco de disseminação de micro-organismos também é grande. Então, que exige uma limpeza química, uma limpeza mecânica e uma limpeza térmica com mais atenção, né? Com produtos específicos para se fazer essa limpeza. São áreas que têm muitos procedimentos e tem pacientes imunocomprometidos. O que seriam imunocomprometidos, né? A gente está sempre falando essa palavra. São pacientes que já se encontram com uma instabilidade na sua saúde, né? São bebês, crianças, idosos, pessoas que já têm doenças crônicas, UTIs, sala de cirurgia, cozinha e lavanderia. Por que a cozinha é uma? Porque é uma cozinha onde vai se preparar os alimentos para os pacientes, né? Ou para o pessoal do hospital.
também é um lugar onde pode ter um grande número de infecção, porque nós sabemos que o alimento também pode estar contaminado. E a lavanderia também é um lugar onde se recebe muitos utensílios, roupas de cama, lençol, uniformes, que também podem ser de pacientes que estão doentes, de sala de cirurgia. Então, área crítica, quer dizer, o risco de transmissão de infecção é muito grande. Aí eu coloquei para vocês aí área crítica, uma UTI, uma lavanderia, um centro cirúrgico, hemodiálise, o laboratório, bancos de sangue, são exemplos de áreas críticas. Áreas semicríticas, pacientes que possuem doenças infecciosas de baixa transmissibilidade, doenças não infecciosas, enfermarias, quartos de pacientes internados e ambulatórios. Essas áreas semicríticas, elas são áreas que podem ter um índice de infecção, sim, mas um índice baixo. São as enfermarias, os quartos que os pacientes estão internados, ambulatórios, que seriam recepção. Então, ou as doenças são não infecciosas, pode ser uma cardiopatia, uma doença renal, uma doença crônica, que não tem risco de infecção, de contaminação. Um paciente para o outro, né? O paciente tem um problema no coração, não vai ser transmitido por contato. Ele não vai transmitir esse problema no coração para um paciente, para um enfermeiro, para um médico. Então, isso são chamadas de áreas semicríticas. Aí eu coloquei para vocês as enfermarias, os ambulatórios, que seria uma área semicrítica. A área semicrítica, ela tem um potencial de infecção, de transmissão de infecção muito baixo. São doenças que não se transmitem por contatos. Ou se transmite por contato, o índice é muito baixo. Áreas não críticas, áreas hospitalares que não são ocupadas por pacientes e nas quais não se realizam procedimentos. Áreas administrativas são as áreas não críticas, que não têm potencial de infecção nenhum. Ah, mas e se tiver um funcionário com uma gripe e trabalha nesse ambiente? Não tem nenhum risco? Sim, tem. Tem esse risco? Tem, mas não é uma infecção que possa ter riscos mais graves. Então, o número de pessoal que transita não é grande, igual de um hospital, de um funcionamento interno de um hospital. Então, eu coloquei para vocês novamente um quadro explicando. Área crítica são áreas de maior risco para aquisição de infecções, devido à presença de pacientes mais suscetíveis, imunossuprimidos, ou pelo número de procedimentos invasivos realizados, casos de cirurgias. São também considerados como críticos os locais onde os profissionais manipulam constantemente materiais com alta carga infectante, no caso de laboratórios. UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico, recuperação pós-anestesia, isolamentos, setor de hemodiálise, banco de sangue, laboratório de análises clínicas, banco de leite, dentre outros. UTI, pacientes imunossuprimidos, centro cirúrgico, procedimento invasivo, pós-anestesia, um paciente que acabou de realizar um procedimento invasivo, isolamento, quer dizer, um índice grande de transmissão, banco de sangue, laboratório de análise, você está realizando uma análise de uma amostra infectada. Semicríticas são áreas ocupadas por pacientes que não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento, enfermarias, ambulatórios. Área não crítica são todas as áreas não ocupadas por riscos de transmissão, de infecção, áreas administrativas e almoxerifado. Classificação das áreas, frequência mínima, essa frequência mínima seria de limpeza, tá? Áreas críticas, 3 vezes por dia, data e horário estabelecidos, sempre que necessário. Então, a limpeza, ela tem um procedimento. Eu acredito que cada hospital tem o seu procedimento. Como que é feita a limpeza de áreas críticas, semicríticas, não críticas.
Se está descrito no POP, que funciona muito bem 3 vezes ao dia, será feito dessa maneira. Mas se tiver descrito no procedimento que uma vez ao dia tem sua eficácia, é feito dessa maneira. Então, vocês vão chegar, vão trabalhar no hospital e vão ver como que é feito esse procedimento dessa limpeza. Áreas não críticas, uma vez por dia, data e horário pré-estabelecidos sempre que necessário. Semicríticas, 2 vezes por dia, data e horário pré-estabelecidos e sempre que necessário. Áreas comuns, uma vez por dia. Áreas externas, 2 vezes por dia, data e horário pré-estabelecidos e sempre que necessário. Todos têm essa em comum, sempre que necessário. Se precisar, naquele momento, aconteceu determinada situação, é necessário se fazer a limpeza será feita, né? Um exemplo, eu tenho uma área crítica, foi feita a limpeza 3 vezes no dia, mas eu tive uma cirurgia de emergência. Então, eu vou ter que efetuar essa limpeza novamente dessa área crítica, que já teve as suas limpezas durante o dia, mas eu tive essa cirurgia de emergência. Para maiores informações, RDC 50. RDC, gente, são resoluções que é importante por curiosidade, para aprofundar seu conhecimento. A gente está sempre buscando. Essa RDC 50, ela vai classificar os ambientes por risco de infecção. Eu tenho risco de infecção grau 1, grau 2, grau 3. Igual nós já estudamos isso nas classes, cada risco de infecção vai pedir uma periodicidade de limpeza naqueles ambientes. Então, os ambientes são classificados de acordo com o risco de transmissão. Olha que nós vemos em comum. Isolamento é classificado de acordo com o risco de transmissão. A classe de infecção é de acordo com o micro-organismo. Então, a gente vê tudo isso interligado, está em comum. Então, se vocês tiverem curiosidade, acessar RDC 50, para vocês verem, darem uma olhada como que funciona. Higiene hospitalar. Está um pouco difícil olhar para essas imagens e ler. As letras estão pequenas. Mas meu objetivo de ter colocado essa imagem foi mostrar para vocês como que funciona. Classificação do ambiente hospitalar. Áreas de maior risco, áreas de menor risco, áreas não críticas. O que significa isso? A área de maior risco, ela vai pedir um determinado número de vezes de limpeza e vai te pedir também um certo produto químico para efetuar essa limpeza. De menor risco, da mesma forma. De nenhum risco, da mesma forma. Então, essas classificações de micro-organismo, desinfecção e periodicidade de limpeza estão todas interligadas. Então, até os produtos químicos que fazem certa desinfecção estão todos interligados. Quando a gente trabalha com produtos químicos em ambientes que têm esse risco de infecção, a gente pode até ler no próprio produto químico mesmo, na própria FISP, bem detalhando. Desinfecção de XX micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, já vem dizendo. Então, se eu tenho uma área crítica com uma taxa grande de infecção, eu vou utilizar um produto químico que não faz nenhum tipo de desinfecção? Não. Então, se eu tenho um micro-organismo X e eu vou efetuar essa limpeza química ou mecânica somente com detergente, o detergente vai ser eficaz na remoção desse micro-organismo? Sim. Não. Então, antes de eu efetuar essas limpezas, sempre tem que analisar qual que vai ser a eficácia desse procedimento. Tipos de limpeza hospitalares. Limpeza. Esse aí eu coloquei a definição dos termos, porque muitas das vezes a gente fica em dúvida. Limpeza. Operação realizada para remoção física de sujidades, detritos, insetos, poeiras e micro-organismo parcial presentes em artigos, áreas e instalações.
Desinfecção, processo de destruição de micro-organismos na forma vegetativa. Eu acho que eu já expliquei para vocês essa questão da vegetativa na aula anterior. Vegetativa é o seguinte, tem algumas, só para reforçar, algumas bactérias, alguns fungos que apresentam forma vegetativa, eles ficam dormentes, não estão, estão em formas latentes, estão aguardando uma oportunidade para se replicarem. Então, eles ficam em forma vegetativa. Não se replicam, não crescem, não se multiplicam, ficam estáveis em um lugar, aguardando o momento propício para se replicar. E tem muitos produtos químicos que não conseguem remover o micro-organismo nessa forma vegetativa. É como se ele não estivesse presente. Os micro-organismos de forma vegetativa, a esterilização é muito eficaz para eles. Esterilização, processo de destruição de todos e qualquer tipo de micro-organismos, incluindo esporos. Esporos são células de organismos em formas vegetativas, tá bom? Antisepsia é a redução do número de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele. Este termo somente se aplica a tecidos vivos. Então, eu coloquei para vocês os termos, a definição dos termos, muitas das vezes em livros ou artigos, ou até mesmo muitos professores vão utilizar esses termos, principalmente desinfecção e antisepsia. São termos muito comuns. Limpeza concorrente, realizada diariamente, sempre que necessário. Pisos, instalações sanitárias, superfícies horizontais, equipamentos e mobília. Esvaziamento e troca de recipientes de lixo, de roupas e arrumação em geral. Então, essa limpeza recorrente é aquela diária, né? Limpeza dos pisos, dos banheiros, retirada do lixo, limpeza de utensílios, mobília, arrumar as roupas em geral. Esse eu coloquei para vocês aí porque eu falo muito de POP, procedimento operacional padrão. Para vocês terem uma ideia do que seria o POP, procedimento operacional padrão, higienização hospitalar. Eu vou passar esse documento para vocês darem uma olhada, para vocês terem uma ideia de como que vai ser o POP. Quando nós vamos trabalhar em laboratórios ou em áreas hospitalares, nós vemos os POPs. Nós temos que a nossa conduta tem que ser de acordo com o POP. Muitas das vezes somos cobrados a nossa conduta ser de acordo com o POP e podemos até mesmo ser responsabilizados se algo acontecer por não cumprir o que o POP está descrito. Se o procedimento operacional padrão diz que a limpeza tem que ser feita 3 vezes ao dia e eu não fiz essa limpeza, não realizei essa limpeza e acontece de ter uma cirurgia de emergência e a sala não estava preparada. Então, quer dizer que eu posso ser advertido por não ter feito essa prática. Limpeza terminal, limpeza que abrange pisos, paredes e equipamentos. Seria uma limpeza mais detalhada, né? Tem a limpeza de pisos, de paredes, é uma limpeza bem mais completa. Mobília, janelas, vidros, portas, peitorais, varandas, grades de ar-condicionado, luminária, teto. Esse tipo de limpeza é realizada em situações com pós-alta, né? Então, tem a limpeza concorrente, que é a limpeza diária, e após o paciente ter tido alta, tem essa limpeza terminal, né? Que é uma limpeza mais detalhada. Soluções desinfetantes. As soluções desinfetantes são produtos capazes de destruir bactérias, fungos e vírus em um período máximo de 30 minutos. Tem um tempo de ação, né? Aí nós vamos falar das soluções desinfetantes. Álcool 70%, maior atividade de germicida, baixo custo, menor toxicidade, promove uma desinfecção intermediária ou média, exige uma exposição de 10 minutos. Então, nós podemos ver isso. Ele é germicida, então ele faz uma desinfecção. Ele tem um baixo custo, porque o valor dele, pelo valor. Ele é pouco tóxico. Ele faz uma limpeza intermediária ou média. Então, quer dizer que dependendo do micro-organismo que eu tenho naquela área, ele não vai fazer uma
desinfecção eficaz. E ele precisa ser exposto por 10 minutos. Então, ele tem um tempo de ação. Modo de aplicação: friccionar álcool 70% na superfície, limpa e seca, esperar secar, repetir a aplicação 3 vezes. Os POPs, nós vemos muito isso, né? Lá está escrito desinfecção de bancada. Vou realizar uma análise, vou fazer essa desinfecção de bancada. Vou utilizar o álcool 70%, vou esperar secar, vou guardar secar e vou repetir quantas vezes está descrito no POP. Indicação: bancada, superfície de equipamentos metálicos, parte externa, partes metálicas de aparelhos, macas, colchões, camas e mesas para exames, onde é indicado o uso do álcool 70%. Contraindicação: a utilização em acrílico, borracha e tubos plásticos. Ele resseca, algum material ele resseca. É muito importante a gente saber também aonde que é contraindicado utilizar aquele determinado produto químico. Hipoclorito de sódio promove desinfecção de alto nível, de nível médio, superfícies contaminadas, tempo de ação 10 minutos, concentração de 1% de cloro ativo. Vocês podem perceber que dependendo da ação de desinfecção do produto, ela não é necessária guardar tanto tempo. Do álcool 70% para o hipoclorito a ação dele é 10 minutos, o álcool 30. Então, você tem que aguardar 30 minutos para o álcool fazer a sua ação, enquanto o hipoclorito é 10 minutos. De nível médio, então ele tem uma ação em mais micro-organismos do que o álcool 70%. Orientações para uso: proceder à limpeza mecânica, né? Você deve fazer a limpeza com remoção com bucha, pano, antes de utilizar o hipoclorito. O hipoclorito associado à matéria orgânica, sua ação se torna reduzida. Quer dizer, se antes de fazer a limpeza mecânica eu somente usar o hipoclorito, ele não vai ter a mesma ação se eu fizesse a limpeza mecânica e depois utilizasse o hipoclorito. Se eu utilizar o hipoclorito sozinho, sem a limpeza mecânica, ele vai ter X ação. Se eu fizer a limpeza mecânica e utilizar o hipoclorito, ele vai ter Y ação. São diferentes. Estocar as soluções em frascos fechados, escuros, opacos. Não utilizar em metais porque é um produto corrosivo. Aí eu coloquei aí para vocês, esse hipoclorito, 1%, ele é muito utilizado em hospital. E em laboratório também. Não dessa marca, mas em laboratório também é utilizado esse hipoclorito 1%. Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Então, agora nós vamos falar dos resíduos que são gerados em serviços hospitalares, em serviços de saúde. Conceito de plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. O plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características no âmbito dos estabelecimentos. Contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem como a proteção à saúde pública. Então, vamos falar de novo. O conceito de gerenciamento é o documento que vai descrever quais as ações que o profissional da saúde ou os colaboradores dos serviços hospitalares deve ter com o manejo, a forma como maneja, que coleta, que acondiciona, que transporta os resíduos. Estes resíduos, eles são classificados de acordo com onde são gerados, onde são acondicionados, como são coletados, como são armazenados, como é feito o seu tratamento e qual que é a destinação. Tem muitas empresas que trabalham com coleta de resíduos hospitalares, que coletam esses resíduos e destinam. Acredito que isso seja até uma norma
né, que você tem que destinar a uma empresa responsável por esse tipo de coleta. Então, só para frisar novamente, para falar para vocês novamente, os resíduos, o plano de gerenciamento de resíduos é um documento que vai descrever como que eu devo manejar o resíduo sólido. E esse resíduo vai ser classificado de acordo com onde ele é gerado, onde ele está condicionado, e onde ele vai ser destinado. Classificação dos resíduos. Classificação é baseada nas características e consequentes riscos que esses resíduos podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Então, classificação é feita nisso, na característica dos riscos que esses resíduos podem ter para a minha saúde, para a saúde do profissional, do colaborador e para o meio ambiente. Classificação dos resíduos conforme a Anvisa, resolução do CONAMA 358. Classificação dos resíduos: resíduo infectante, tipo A, resíduo químico, B, resíduo radioativo, C, resíduo comum e resíduo perfluorcortante. Vou explicar cada uma para vocês e vou voltar nessa imagem. Grupo A. Pode estar presentes agentes biológicos, micro-organismos. Por sua maior virulência ou concentração, apresentam riscos de infecção. Virulência igual potencial de infecção. Vamos voltar na imagem. Então, o primeiro, resíduo infectante, o que significa? Até essa imagem que nós vemos aí é um símbolo de infecção, né? Um símbolo de perigo. Então, esse resíduo infectante está presente em grupo de micro-organismos infectantes que possam causar uma infecção, e eles têm um potencial de infecção maior. O que significa isso? Significa que eles podem causar uma doença mais grave. Então, igual eu coloquei aqui para vocês, virulência, potencial de infecção. Quando vocês ouvirem falar que o vírus é muito virulento ou que o potencial de virulência de determinado micro-organismo é grande, vocês vão lembrar disso. Que eles podem causar uma doença mais grave, né? Nós temos atualmente muito conhecido que tem um potencial de virulência grande, né? Que é o Covid-19. Esse é o grupo A. Grupo B. Aí eu coloquei para vocês aí o grupo A. Uma imagem para vocês, né? Sangues, seriam curativos descartados, luvas, esse material de perfluorcortante. Se a presença de micro-organismos nesses resíduos, eles podem causar uma contaminação grande e uma infecção, doença grave. Então, quais são os exemplos? Placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue. Então, nós temos esses exemplos aqui. O grupo A são resíduos potencialmente infectantes, gás e algodão, compressa, sonda, amostra, bolsa de transfusão. Devem ser armazenados em sacos plásticos resistentes de cor branca ou vermelha em caso de bloco cirúrgico identificados pelo símbolo de lixo infectante. Então, o acondicionamento do lixo infectante, ele tem o seu procedimento, ele tem sua cor, ele tem seu procedimento e ele também deve ser identificado para que quem vai fazer essa coleta para destinação e armazenamento deve saber que aquele é um lixo infectante, que tem amostras de sangue, de bolsa, de sonda, de compressa, de curativo. Agora vamos para o grupo B. Grupo B, resíduos que contêm substâncias químicas, oferecem risco à saúde e meio ambiente, propriedades inflamáveis, corrosivas, reativos, possuem potencial tóxico. Medicamentos apreendidos, reagentes de laboratórios, resíduos com metais pesados. Vamos voltar nas imagens. Grupo B. São produtos químicos sólidos, pilhas, baterias, lâmpadas, termômetros. O acondicionamento necessitam de recipientes firmes, com tampas, vedados. Né? Aqui vamos novamente para a imagem.
Resíduo químico. Quando a gente vê essa imagem aí com essa caveirinha, a gente sabe que é um produto químico. Grupo C. Materiais provenientes de atividades humanas, contêm radionucleotídeos em proporções que superam os limites de eliminação definidos nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, esse é o lixo radioativo. Materiais resultantes de serviços de medicina nuclear, radioterapia, entre outros. Então, vamos. Grupo C. Características: materiais radioativos, substâncias de análise clínicas, elementos nucleares e de radioterapia. Necessitam de selo de identificação de radioatividade, descarte. É feito através de galões azuis conhecidos como bombonas, forrados com plásticos ou outro material resistente. Essas bombonas, elas costumam ser umas bombonas de 50 litros e existem empresas que elas fazem esse recolhimento. Eles recolhem esse tipo de material e fazem o descarte. Inclusive, o descarte tem todo um manejo diferente para esse lixo radioativo. Agora vamos para o grupo D. Resíduos que não oferecem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, semelhantes a resíduos domiciliares. Sobra de alimentos, resíduos provenientes das áreas administrativas. Então, vamos para o grupo D. Lixo comum, fralda, absorvente, papel higiênico, acondicionamento, embalados em sacos plásticos na cor preta. Né? Resíduo comum. E o resíduo resíduo pérfuro cortante. Esse também é um resíduo preocupante. Materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes. Lâminas de barbear, agulhas, ampolhas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas. Então, qual será o acondicionamento do grupo E? Ele também tem um acondicionamento especial. Grupo E, objetos pérfuros cortantes, agulhas, frascos. Ele tem um acondicionamento próprio. Veja nessa imagem, esse é um acondicionamento para o pérfuro cortante. Acondicionamento dos resíduos. Consiste em embalar os resíduos em recipientes sacos ou recipientes, procedimento que deve ser realizado com atenção, pois se for feito de forma inadequada, é um risco para a sua saúde. A segurança do processo pode ficar comprometida, além de encarecê-lo. Para isso, devem ser observadas as seguintes orientações: não utilizar recipientes inadequados. Então, o que acontece? Acondicionamento ou manejo de forma inadequada é um risco para a sua saúde ou de outros colaboradores, pacientes. Então, devem ser observadas certas ações para não acondicionar em local inadequado, inapropriado, esses resíduos. Não ultrapassar 2/3 do volume dos recipientes, utilizar sacos de acondicionamento de material resistente, respeitar os limites de peso de cada saco, não esvaziar ou reaproveitar os sacos de lixo. Acondicionar os resíduos em recipientes de material compatível com o líquido armazenado, resistente, rígido, com tampa rosqueada e vedante. Acondicionar os resíduos pérfuros cortantes separados, no local em que são gerados e após o uso, em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e vazamento, que seja impermeável por sua tampa e contenha simbologia. Então, o que significa? Você não vai acondicionar um resíduo em um material que não é resistente, correndo o risco dele rasgar, desse resíduo se espalhar pelo chão, se for uma secreção ou um sangue. Então, você vai armazenar de acordo com resíduo, né? Resíduo de lixo comum. Posso acondicionar em sacos? Sacos devem ser resistentes. Eu não vou colocar em saco de lixo um pérfuro cortante, porque ele vai cortar esse saco de lixo.
Então, para cada resíduo, vai me pedir uma forma de acondicionamento. Como descreve, os pérfuros cortantes são gerados em local separado, no mesmo lugar, no mesmo local onde são gerados, né? Então, eles têm um local, eles não vão ser no final do corredor, não. Eu utilizo esse pérfuro cortante no quarto do paciente. Eu vou ter um local próximo ao quarto do paciente para descartar esse pérfuro cortante. Ele vai ser identificado, vai possuir tampa, vai ser contra ruptura, vazamento, corte. Então, o que nós podemos entender? Que o condicionamento de cada resíduo vai pedir um local específico. Coleta e transporte. Translado dos resíduos locais em que são gerados para os pontos de armazenamento. Temporário ou armazenamento externo, para serem disponibilizados para coleta. Então, assim, a coleta e transporte há uma remoção do lugar onde eles ficam temporários ou onde eles vão permanecer, né, até serem disponibilizados para coleta. Então, há um resíduo temporário. O temporário, pérfuro cortante, ele fica armazenado em um local temporário, até ele ser coletado e destinado para o seu local final. Né? Aí olha as bombonas aí para vocês verem, né, como que é feito. Essas empresas, elas fazem essa coleta, esse transporte e destinam para o local final. Recomendações importantes. A coleta e transporte devem ser realizadas com dias e horários definidos, não coincidindo com a distribuição de roupas, alimentos, medicamentos, períodos de visita ou de fluxo mais intenso de pessoas ou de atividades. Então, quer dizer, a coleta sempre tem um horário, um tempo definido. Porque, vamos, como exemplo, está havendo uma distribuição de roupas limpas, esterilizadas e coleta de lixo. Então, há um risco desse lixo contaminar essas roupas limpas. Há um risco desse lixo contaminar os alimentos, os medicamentos, as pessoas, os pacientes. Então, é necessário estabelecer uma pré-definição para a coleta desses resíduos, pensando na saúde das pessoas que eles estão transitando, dos pacientes. A coleta deve ser realizada conforme o grupo de resíduos em recipientes específicos para cada grupo. A coleta interna de resíduos deve ser planejada, sem esforço ou risco de acidente para o funcionário, durante o transporte interno dos recipientes. Então, a coleta é feita de acordo com os resíduos. Eu tenho uma coleta de material infectante, tenho uma coleta de material radioativo, tenho uma coleta de material químico. E essas coletas precisam ser planejadas. Para quê? Para não ter risco para o colaborador que está trabalhando, ou para os pacientes, ou para o profissional da saúde que está trabalhando no hospital. As medidas preventivas. O funcionário deve usar luvas durante a coleta, lavar as mãos antes de calçar a luva e depois de retirá-la. A higienização das mãos, mais uma vez, se mostrando muito importante. Lavar as mãos após encerrar a coleta, o funcionário deverá lavar as mãos ainda enluvadas. Você, como futuro enfermeiro, vai fazer uma troca de roupas, de roupa de cama de um paciente. Você retira todo esse material de cama e nisso você faz uma troca de curativo, você também retira todo esse material com a luva. E aí, quando você vai pegar a nova roupa de cama que está limpa e esterilizada, você vai fazer com a mesma luva? Com a mesma luva que você tirou as roupas de cama com fluido corporal ou com alguma contaminação, algum curativo, com a mesma luva? Não. Não posso cometer esse erro. São situações pequenas que podem gerar um problema futuro. Então, você vai descartar essa luva, vai lavar as suas mãos e colocar novamente uma luva que esteja esterilizada. Após a lavagem das luvas, retirar a luva e colocar no local próprio. Então, nós temos que ter essa percepção quando trabalhamos com micro-organismos infectantes, com pacientes, com doenças. Mas isso não vai acontecer comigo. Mas pode acontecer. E se acontecer? É só a sua saúde que vai ser comprometida? Não. É a sua, do paciente ou de quem estiver em contato. Então, sempre o cuidado tem que ser levado em consideração.
Os equipamentos utilizados para transporte interno, rígido, lavável, impermeável, com tampa, cantos e bordas, devem ser arredondados e as rodas revestidas de material que reduz o ruído. Em hospital, vocês vão ver ainda muito mais do que eu, que existem aqueles carrinhos que o pessoal que trabalha com a limpeza e desinfecção passam com eles. Então, ele é lavável, rígido, né, para poder ter essa sustentação, com tampa, tem cantos arredondados para não sair batendo em todos os lugares e não tem muito ruído. E ele sempre vem equipado com todos rodo, vassoura, saco de lixo, com tudo que seja necessário. Porque aí esses carrinhos ficam do lado de fora, né? E não é necessário ficar sendo que espalhando todo aquele material de limpeza ou todos aqueles sacos de lixo no corredor. Ele fica todo acondicionado no carrinho. Estes equipamentos devem ser identificados com um símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido. O equipamento com rodas, utilizado para transportar rejeitos radioativos, além das recomendações acima, deve conter internamente um recipiente com sistema de blindagem. O que significa? A identificação dos resíduos é muito importante. Por quê? Para identificar, para mostrar para quem está coletando e destinando ao destino final, que tipo de lixo, que tipo de resíduo ele está coletando, que tipo de manuseio ele deve ter. Esse tipo de coleta, ele sempre tem internamente esse tipo de carrinho, eu vou chamar de carrinho para vocês lembrarem daqueles carrinhos que a gente vê o pessoal de limpeza transportando. Eles têm uma blindagem, quer dizer que há uma separação de um tipo de resíduo para o outro. E se for um resíduo perfluorocortante, ele é mais resistente. Para quê? Para não ceder e não se espalhar e não ficar tudo espalhado e correr um risco de contaminar aquele colaborador que está trabalhando com a limpeza. Armazenamento temporário dos resíduos. Armazenamento temporário com recipientes que contêm os resíduos já acondicionados, próximo dos pontos em que são gerados, agiliza a coleta interna, otimiza o deslocamento entre os pontos gerados e o ponto de armazenagem para a coleta externa. Então, o que significa? Que o armazenamento temporário, igual ao armazenamento dos perfluorocortantes, fica sempre próximo onde ele foi gerado, facilita o tempo de recolhimento, agiliza a coleta interna e otimiza, quer dizer, otimiza o tempo entre você acabou de retirar fez uma coleta de sangue de um paciente para o exame. Se você for ter que levar em um local muito longe para condicionar esse resíduo, pode acontecer um acidente nesse período. Então, ele fica sempre em locais pertos de onde ele foi gerado para minimizar esse tipo de risco. Recomendações internas. É obrigatório recipientes de acondicionamento para armazenamento temporário. Sacos com resíduos não podem ficar expostos no piso ou no sobrepiso. Dentro da sala de utilidades, dependendo do volume de geração de resíduos e da funcionalidade do estabelecimento em recipientes próprios. Isso aqui é uma forma preventiva. Uma recomendação de como você deve manusear esse resíduo. Tem que ter um recipiente próprio, dependendo do resíduo, que seja um saco de lixo resistente, que seja um recipiente com tampa. O resíduo não pode ficar exposto no piso ou no sobrepiso, né? Um exemplo, eu tenho um resíduo infectante, eu vou deixar esse saco de lixo, esse carrinho todo exposto, aberto no corredor. Então, quem estiver transitando, enfermeiras, médicos, famílias de pacientes, podem estar se contaminando, dependendo do tipo de micro-organismo, com esse resíduo. Os resíduos, eles têm uma sala de utilidades que eles são deixados até destinação final dele. Não é permitida a retirada dos sacos de lixo, resíduos. Deixa eu voltar aqui. Não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes coletores. Resíduos de fácil putrefação armazenados por período superior a 24 horas
devem ser mantidos sob refrigeração e, quando isso não for possível, submetido a outro método de conservação. Putrefação, tecidos, restos de comida que podem perder, né? Eles devem ter uma forma de refrigeração ou conservação. Também não é permitido com que você retire um resíduo que já está condicionado para colocar em outra forma de condicionamento. Resíduos químicos armazenados em local de alvenaria, fechado, com ventilação, impedindo luz solar direta, pisos e paredes de materiais laváveis, além de sistema de retenção de líquidos. Armazenamento externo é o guarda dos resíduos enquanto se espera a realização da etapa de coleta. Em abrigos, dentro de recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo que seja de fácil acesso para os veículos que fazem a coleta. Então, nós temos essas recomendações, onde devem ser os locais acondicionados, o que necessita, se for um resíduo químico, se for um resíduo infectante, como que deve ser feito, como que deve ser acondicionado. Essa forma de condicionar, de deslocar, também está muito a ver com o tipo de infecção que aquele resíduo pode gerar. Radioativa, química, biológica. Coleta e transporte dos resíduos. É o transporte para a unidade de tratamento ou disposição final. Utilizam-se técnicas que assegurem a preservação das condições dos resíduos, integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. O tipo de resíduo ele é destinado para o seu lugar próprio, né, que nós vamos ver aqui um pouco mais à frente. Recomendações importantes, né, são formas preventivas. Utilização de EPIs, acidentes de pequenas proporções com resíduos, desinfecção simultânea devem ser realizados pela própria equipe encarregada pela coleta externa, que deverá utilizar os equipamentos indicados para este fim. Então, deve-se utilizar as EPIs, né, que sejam botas de borracha, óculos de segurança, toucas, luvas, máscaras. Se houver algum acidente com esse resíduo, ele deve ser imediatamente feito pela equipe que já trabalha com esse armazenamento, com esse transporte, a fim de sanar esse problema. Recomendações importantes em caso de acidentes. Em caso de acidente de grande proporção, os órgãos municipais, estaduais de controle ambiental de saúde pública devem ser notificados pela empresa ou administração responsável pela execução da coleta. Se há, né, um acidente com um resíduo radioativo, né, os órgãos competentes, né, devem ser autuados e eles vão tomar medidas preventivas juntamente com o hospital, medidas para sanar esse problema. Que sejam de isolamento dessa área, que seja de descontaminação. Tecnologia de tratamento de resíduos. O tratamento dos resíduos sólidos é a utilização de algum processo que possa alterar as características dos resíduos. Minimizar o potencial de risco à saúde, preserva a qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. Existem várias formas de se realizar o tratamento, sendo desinfecção química ou térmica, autoclavação, incineração. O que acontece com esse tipo de situação? Que esse tratamento, antes de eu realizar um descarte de um certo material, que pode ser o risco de infecção para quem está trabalhando com essa coleta, eu vou esterilizá-lo, para ele minimizar esse risco. Igual quando a gente trabalha em laboratório e faz análises, que a gente usa meios de cultura para crescer bactérias, a gente faz primeiro a esterilização desse meio de cultura para poder eliminar esse meio de cultura. Por quê? Porque aí eu minimizei o risco de quem está fazendo essa coleta. Porque se eu pegar esse meio de cultura que eu realizei, um crescimento de uma bactéria que seja infectante e simplesmente jogo ela em um lixo destinado que seja para grupo A, infectantes, quem vai manejar esse lixo pode estar suscetível a pegar essa doença. Disposição final dos resíduos.
Destinação definitiva dos resíduos é a forma de disposição final dos resíduos usada atualmente. Aterro sanitário, aterro de resíduos perigosos, aterro controlado, valas. Aqui em Itaúna nós temos um aterro controlado, mas nós já vimos em várias outras cidades, né? Acho que agora já diminuiu bastante aqueles lixões grandes que se encontra muito lixo. Apesar de que nós não vemos mais isso nos meios de comunicação, mas já vimos, né? Agulhas, material de hospital que seja destinado de qualquer maneira, material infectante destinado de qualquer maneira, o que não deve ser feito. Reciclagem é o processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de beneficiamento para o reprocessamento ou obtenção de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Há materiais que não podem ser reciclados e há materiais que podem ser reciclados. Resíduos reciclados com frequência, matéria orgânica, né, que seria comida, papel, plástico, metal, vidro, entulhos, são materiais que pedem a reciclagem, né? E hoje ela nos ajuda muito. Processamento de roupa e serviços de saúde. Agora nós vamos falar sobre as roupas, né? Que também é uma forma de resíduo gerada no hospital. Nós vamos falar muito das lavanderias. Lavanderia, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em superfícies, condições de higiene e conservação em quantidade adequada a todas as unidades do hospital. Ela processa, distribui, esteriliza, conserva e para todas as estruturas do hospital. Eu coloquei aí para vocês 2 imagens, para vocês verem as lavanderias, como que elas funcionam. Nessa primeira imagem, a gente vê a área suja, né? A área das roupas que encontram sujidades antes do processo de desinfecção e lavagem. As roupas hospitalares são todo e qualquer material de tecido utilizado dentro dos hospitais e que necessitam passar por um processo de lavagem e secagem para sua reutilização. Lençóis, fronhas, cobertores, colchas, cortinas, roupas de paciente, roupas de funcionários, fraldas, compressas, campos cirúrgicos, máscaras, entre outros. Área física. Unidade de processamento de roupas. É provida dos seguintes ambientes: sala suja, área de recebimento, pesagem e classificação da roupa suja, de um depósito de material de limpeza e banheiro. Então, quer dizer, essa área física, nós vimos ela aqui, ó. Né? Quer dizer, ela recebe essas roupas sujas, separa de acordo, né? Nós vemos essa separação de roupas, olha, vemos todas as roupas cirúrgicas no verde juntas, vemos outros tipos de roupas que não dá para ver na imagem também, que estão juntas. Então, há essa separação das roupas hospitalares. Nós temos a sala suja, que é a recepção das roupas utilizadas, e temos a área física, sala limpa. Áreas para centrifugação, secagem, separação e dobragem, para armazenagem, distribuição, prensagem, passadoria, para costura e instalação de lavatórios, pias, entre outros. Então, essa sala limpa, ela recebe todas as roupas depois de terem sido desinfectadas, lavadas. Então, ela recebe para centrifugar, para secar, para separar, dobrar e distribuir para as instalações no hospital. Sala limpa vs sala suja. De acordo com a Anvisa 2007, deve haver uma barreira física constituída por parede entre a área limpa e a área suja. Precaução fundamental é evitar que a roupa suja cruze ou entre em contato com a roupa limpa. Então, o que acontece? A Anvisa, ela diz que é uma norma que deve haver uma separação entre a área suja, a sala limpa e a sala suja. Por quê? Porque a sala suja, eu recebo roupas com sujidade de fluidos corporais, sangue, poeiras, escarros, contaminadas.
E a sala limpa, eu já tenho uma sala, eu já tenho umas roupas que foram limpas, desinfectadas. As roupas sujas com as roupas limpas podem haver uma contaminação das roupas sujas para as roupas limpas. Por isso, essa barreira, para impedir com que haja essa contaminação. Equipamentos, lavadoras convencionais, centrífuga, calandra, transporte para roupa suja. Transporte para roupa suja, para armazenamento, distribuição de roupa limpa, entre outros. Termômetros, termostatos, relógios, marcadores de tempo e cronômetros. Os equipamentos presentes em uma lavanderia. As lavadoras, centrífuga, transportadores, que transportam a roupa suja para a lavagem, a roupa limpa para distribuição, termômetro, termostato, relógio, marcador de tempo, processamento de roupa, recebimento e lavagem da roupa suja na lavanderia, secagem e prensagem da roupa limpa, separação e transporte da roupa limpa da lavanderia para os diversos setores do hospital. Então, a roupa é recebida, lavada, secada, prensada, separada e transportada para os diversos setores do hospital. Armazenamento e controle de estoque da roupa limpa nos setores do hospital. Também podem estar incluídas neste processo a confecção e reparo de roupas. Significa assim, roupas podem ser costuradas, podem ser reaproveitadas, também são feitas nesse processo final, após a secagem, lavagem, as roupas. O processamento de roupas dentro dos hospitais deve ser dirigido de forma que a roupa não represente um veículo de infecção, contaminação ou mesmo irritação aos pacientes e trabalhadores. Então, todo esse processo deve-se evitar qualquer risco que seja de infecção para o profissional da saúde, para os pacientes, para os outros colaboradores. Transporte de roupa suja. Não deve ser manuseada e sacudida e ser transportada ao serviço de lavanderia em sacos resistentes bem vedados. As roupas sujas devem ser colocadas nas unidades e enfermarias em sacos de pano hamper e alojadas em sala específica para materiais sujos. Esse manuseio é uma forma preventiva de minimizar qualquer que seja risco de contaminação para colaboradores, para pacientes. Então, as roupas sujas, elas são armazenadas nesses sacos de pano e separadas em um lugar específico. Os sacos de hamper contendo roupa suja devem ser recolhidos pelo pessoal da lavanderia, no mínimo 3 vezes ao dia, para evitar seu acúmulo nas unidades. O transporte de roupa suja deve ser feito em carros grandes com roda, dentro dos setores do hospital. Os carros de transporte de roupa suja devem ser devidamente identificados para diferenciá-lo dos carros usados para transporte de roupa limpa, a fim de evitar uma troca acidental. Nós já vimos, esses carros, com transporte de roupa suja e com transporte de roupa limpa. Vemos mais transporte de roupa suja do que roupa limpa, mas eles devem ser identificados para não trocar essas roupas sujas com as roupas limpas, porque as roupas limpas serão acondicionadas para os setores dos hospitais, onde tem pacientes, tem o pessoal que trabalha, e as roupas sujas devem ser destinadas à desinfecção e lavagem. Todos os locais e carros utilizados para o recolhimento e transporte da roupa devem ser diariamente lavados com água e sabão. O fluxo de transporte de roupa suja não deve coincidir com o fluxo de transporte de roupa limpa. Então, quer dizer que os horários com que são coletadas as roupas sujas não devem ser os mesmos que são distribuídas as roupas limpas. Por qual motivo? Para minimizar o risco de infecção da roupa suja para a roupa limpa. Os funcionários responsáveis pela recepção, separação e seleção da roupa suja devem usar EPI, que proteja o contato com a roupa suja, avental impermeável, luvas de borracha, gorro, botas de borracha, máscara e óculos de proteção. Então, o pessoal que está trabalhando com essa recepção, separação, seleção e também lavagem deve estar comprometido com o uso dos EPIs. Classificação de roupa suja e processamento. Sujidade leve. Roupas sem presença de fluidos corporais, sangue ou produtos químicos. Essa é a sujidade leve.
também apresenta uma baixa infecção. Ciclo de lavagem: lavagem, alvejamento, desinfecção, acidulação, amaciante e novamente uma desinfecção. Sujidade pesada: roupa com sangue, fezes, vômitos e outras sujidades proteicas. Qual é o ciclo de lavagem? O ciclo de lavagem é mais demorado com sujidade pesada do que com sujidade leve, né? Primeiro e segundo enxágue, tem pré-lavagens, enxágue, alvejamento, desinfecção, lavagem, segunda lavagem, acidulação, amaciamento e desinfecção. Vou falar para vocês que o procedimento com que funciona uma lavanderia, cada hospital acredita que vai ter o seu procedimento, que vai ser descrito no POP. Então aí eu coloquei para vocês a lavagem, processo de lavagem. O colaborador está usando todos os EPIs necessários, né? Óculos, luva, touca, máscara, avental. Na prensagem, a parte da prensagem, estou mostrando para vocês. É bem uma prensa mesmo. Produtos químicos utilizados na lavagem das roupas. Produtos que contêm cloro, hipoclorito de sódio, perbonato de potássio, branqueamento de roupa e redução da sua contaminação microbiana. Então, esses produtos, eles têm esse resultado, eles fazem essa desinfecção de micro-organismos e também o clareamento das roupas. Esse é chamado de alvejamento, alvejantes, utilizar soluções à base de cloro. Acidulação, adiciona um produto ácido, uma base de ácido acético, para baixar o pH e neutralizar os resíduos alcalinos das roupas. Então, quando vocês verem a palavra acidulação, o que acontece na acidulação? É incluído um ácido, né, a base de ácido acético, que vai baixar, neutralizar esse pH. Amaciamento, produtos à base de glicerina para produzir amolecimento e elasticidade das fibras, tornando o tecido suave e macio. Né? As roupas, elas têm essa parte de amaciamento para tornar mais macio a utilização desses tecidos, dessas roupas. Aqui um exemplo para vocês do produto químico à base de ácido acético, utilizado na acidulação. Então, aí eu coloquei para vocês um esquema de como que é feito a recepção de roupas sujas, pesagem e separação. As roupas são pesadas e separadas de acordo com as sujidades, né? E setores, setor cirúrgico, setor de enfermaria, UTI, neonatal, obstetrícia. São lavadas e centrifugadas, estocadas, distribuídas e tem um acabamento, né? Que seria a passagem das roupas. Então, aí eu coloquei para vocês uma imagem dos pontos críticos de controle na lavanderia hospitalar. Então, nós vemos aí numa área de esterilização, o carrinho. Essa imagem não ficou muito boa, não. Ela não ficou muito boa para a gente poder ver isso, não. Mas são todos os passos que são feitos numa lavanderia. Então, eu vou tentar olhar aqui para vocês. Nós temos a água, né? 2, controle do carrinho sujo, então, quer dizer, a recepção do carrinho, logo aqui no início, né? E depois no 4, a água é adicionada o alvejante, né? Produtos à base de cloro. Depois ela é centrifugada, depois ela passa pela calandra, mesa de acabamento. Então, dentro do que eu já expliquei para vocês como que é feito os processos da lavanderia, nós temos essa imagem como que funciona todas as etapas do recebimento dessas roupas sujas até ela ser distribuída em todos os setores dos hospitais. Transporte e estocagem da roupa limpa. Roupa limpa deve ser transportada de forma a evitar a recontaminação através de carro vedado, não permitida a entrada de poeira durante o transporte. Não deve ser transportada manualmente.
Estocagem de roupa limpa. Os armários para estoque da roupa limpa devem ser fechados, não permitindo a entrada de poeiras ou insetos. Quanto maior o período de estocagem, maior a probabilidade de recontaminação da roupa. O estoque da maior parte da roupa limpa deve ser centralizado na lavanderia. As unidades ou enfermarias devem possuir um estoque de roupa para mais ou menos 24 a 48 horas. Riscos. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais, acidentes. Riscos de ocorrência de infecções, relacionado principalmente à não adesão de precauções padrão, higienização das mãos e usos de EPIs. Então, isso significa, são os riscos que o manuseio dessas roupas podem acarretar, biológicos, químicos, físicos. Riscos de acidentes com pérfuros cortantes também que podem estar nessas roupas. Descarte de forma inadvertida desses materiais. Medidas de prevenção e controle. Identificação com unidade de procedência, se possível com data. Então, quer dizer, a roupa suja deve ser identificada com data nesses sacos hamper. E se isso não acontecer, deve ser cobrado das unidades, se houver, né, se encontrar algum objeto estranho, pérfuro cortante em local indevido, ser comunicada à unidade responsável sobre esse acontecimento para que não aconteça mais. Isso é uma forma de prevenção e controle dos riscos, né? Porque já apresenta bastante risco o manuseio dessas roupas. Risco biológico, físico, químico, radioativo, infecções. Educação dos profissionais dessa unidade, quer dizer, treinamentos, com informações e orientações acerca da transmissão e controle das doenças infecciosas. Então, aí eu coloquei para vocês no final um vídeo para vocês verem como que funciona uma lavanderia de um hospital. Então, todos os procedimentos, eles têm suas medidas preventivas, de controle, como que eu posso me prevenir de algum risco, de alguma infecção. Muitas das vezes, o profissional, ele constantemente trabalha todos os dias, efetuando o mesmo processo e acha que isso não pode acontecer, mas pode. Então, devemos ficar atentos a esses procedimentos, essas formas de manuseio de resíduos, manuseio de roupas sujas, porque hoje nós vemos, né, temos mais noção do que uma infecção pode causar, mas atenção e prevenção nunca é demais, né? Bons estudos para vocês e até a próxima!